Graça e paz. Eu sou Cloraci Bueno e quero meditar um pouquinho sobre a nossa comunicação com o nosso Deus. O nosso Pai sempre desejou se comunicar com seus filhos e nós somos os filhos do nosso Pai Celestial. Então nós vamos ler aqui em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, e o versículo 8, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Então nós vemos aqui o Deus que criou o ser humano e ele se comunicava com o seu filho do seu coração, porque Adão foi gerado no coração de Deus. E o Senhor se apresenta todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com o Adão e a Eva. E o Senhor tinha prazer em conversar com Adão. Nós sabemos que esse relacionamento foi quebrado quando Adão, e Eva, eles pecaram, desobedeceram as ordens divinas do Senhor nosso Deus. Mas o Senhor entrou com um recurso de aproximação do ser humano através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio para nos aproximar novamente do Pai, para nos resgatar de volta à comunhão do Pai. E em Mateus, no capítulo 6 e o versículo 9, o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos e ensina a nós, porque está registrado, a nos comunicar com o Pai, a falar com o Pai. Então, é o conhecido Pai Nosso. E eu quero meditar um pouquinho a diferença que há entre falar com o Pai, orar e rezar. Porque muitas vezes nós repetimos o Pai Nosso, e é uma reza, nós repetimos, mas não meditamos ponto por ponto do que o Senhor Jesus estava nos ensinando, através do Pai Nosso. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre o Pai Nosso, sobre a importância da oração, o nosso relacionamento com o Pai, conversar com o Pai através da nossa oração. O Senhor Jesus disse assim: portanto, vós orareis assim. Vocês vão orar assim. No versículo 9 do capítulo 6 de São Mateus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando o Senhor Jesus, ele nos ensina, Pai nosso que está no céu, ele já nos ensina que é um ato de fé, de confiança. Porque o ser humano, ele tem a tendência de acreditar naquilo que ele está enxergando. Eu preciso ver para crer, E agora o Senhor Jesus ensina a se relacionar com o Pai, Pai nosso que está no céu. Olha a distância entre o céu e a terra. E aí nós paramos para meditar um pouquinho sobre o exercício da fé nesse momento que o Senhor Jesus está nos ensinando. O exercício da fé. Eu não preciso ter nada na mão, eu não preciso ter uma imagem, eu não preciso ter algo na minha mão que eu esteja enxergando para falar com o Pai. Mas eu vou me relacionar com o Pai através da minha fé, porque eu creio que Ele existe. E declarar a santidade do Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, porque Ele é santo. Que seja respeitado, seja santificado o nome do Senhor através da nossa vida. E o versículo 10, seguindo o Pai Nosso, diz: venha o teu reino, ou seja, venha a nós o teu reino.
Quando fala em reino, se fala de rei que tem o domínio, que tem a autoridade, que é Senhor. Venha a nós o teu reino. Então, o domínio da nossa vida não cabe a nós querer fazer as coisas do nosso jeito, mas sermos submissos à vontade do Pai. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E tudo o que ele faz perfeito. Nós somos errantes, mas ele é perfeito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu. Que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, como é lá no céu, a vontade do Senhor é soberana lá no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, sermos gratos pelo pão de cada dia. A gratidão, crermos no Deus da provisão. E perdoa os nossos pecados, ou seja, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos daqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam muitas vezes. Nós estamos dispostos a perdoar. O Senhor nos chama a atenção através do Pai Nosso sobre a importância do perdão para nós podermos ser ouvida a nossa oração, o nosso clamor, muitas vezes na presença de Deus, o nosso relacionamento com o Pai. Ele exige de nós o perdão, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Então, que nós possamos ter a nossa mente sadia no nosso relacionamento com Deus. Nós temos uma mente saudável, um espírito saudável. Quem se relaciona com Deus não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem raiz de amargura, porque ele se relaciona com o Pai. E o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para nos resgatar, trazer de volta a comunhão com Ele, né? E não nos induz à tentação, mas nos livra do mal, porque tu tens todo o poder, a honra e a glória é toda tua, Senhor. Só o Senhor pode guardar a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, só Ele pode. Então já nós não estamos repetindo, não é uma reza, porque quando é reza é repetição, repetindo aquilo que nos ensinaram, mas através do Pai Nosso, nós começamos a falar com o Pai, nós vamos começar a pedir algo diferente para Ele. Podemos até dizer assim, Pai, mas alguém me fez isso, 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 e eu não estou conseguindo perdoar. Fala para o Pai, diz para Ele, eu não estou conseguindo perdoar. E pede para Ele te ajudar a perdoar. Para poder ter um relacionamento saudável com o Pai. E o Pai te acolhe nos braços dele, te dá o carinho que você precisa. Você vai viver o amor de Deus no teu coração, na tua vida. E daqui a pouco você começa a esquecer aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquelas raízes de amargura. Dali a pouco você nem lembra mais. E você vai se dar conta que você já perdoou, porque você pediu para o Pai, me ajuda a perdoar. Esse é o nosso relacionamento com o Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha cada dia nos ensinar a lição de amor que Ele deixou para nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou Glória Bueno e essa é a palavra de Deus para o teu coração, para o nosso coração. Amém.